Maia Massafera e Andressa Urach mudaram a cor dos olhos por meio de uma cirurgia chamada ceratopigmentação, uma intervenção permanente realizada fora do Brasil que modifica a cor dos olhos por meio de pigmentos implantados na córnea, algo comparável a uma tatuagem ocular. As fotos se espalharam, os comentários, como sempre, se dividiram. Gente elogiando, gente criticando, gente perguntando se aquilo era real. E era. Mas o mais importante dessa história não é o procedimento em si. É o que ele revela sobre a nossa relação com o corpo, com a aparência, com os limites e com o desejo constante de ser, parecer diferente. A Maia buscava feminilização. Para ela, mudar a cor dos olhos era parte do processo de afirmação de identidade. Algo que, segundo suas palavras, a fazia se reconhecer mais diante do espelho. A Andressa contou que era um sonho antigo. Desde criança queria ter olhos azuis. Mas, pouco depois do procedimento, relatou fortes dores e um certo arrependimento. Mesmo com a aparência transformada, a consequência veio. E isso levanta uma questão delicada, mas necessária. Até onde vai a liberdade de fazer o que quiser com o próprio corpo? E até onde essa liberdade carrega riscos que talvez não estejam sendo considerados com a devida atenção? É claro que cada pessoa deve ter o direito de se expressar como quiser, e isso inclui o corpo. A liberdade de escolher uma mudança estética é parte da autonomia individual. Mas a liberdade verdadeira só existe quando vem acompanhada de consciência. E o que estamos vendo cada vez mais é uma confusão entre liberdade e impulso, entre autenticidade e modismo, e entre autoexpressão e autoexigência. O corpo, que deveria ser abrigo, está se tornando palco. E nesse palco, a estética natural trava uma disputa silenciosa com a vaidade construída. A pressão para ser diferente do que se vê está em todos os lados. Da comparação, da crítica, da busca por relevância, da necessidade de destacar num oceano de imagens, likes e filtros. Não se trata apenas de vaidade, trata-se de inconformismo, um olhar permanente de insatisfação com aquilo que nos é dado pela genética, pela história e pela origem. E isso tem um preço. Mudar os olhos, o nariz, a pele, o corpo inteiro não é mais ficção científica, é realidade. Mas quando a imagem se torna um meio de sustento, como acontece com muitos influenciadores, artistas e figuras públicas, os limites se distorcem. A régua do aceitável se alonga e a linha entre desejo e a necessidade desaparece. E para quem está no outro lado da tela, consumindo essa realidade filtrada, é fácil cair na armadilha do julgamento, apontar o dedo, debochar, condenar. Só que isso não constrói, só alimenta a mesma cultura que empurra as pessoas a mudar para serem aceitas. Por isso, mais do que julgar quem muda o corpo, a gente precisa observar o que esse movimento está dizendo sobre o nosso tempo e, principalmente, como isso impacta quem assiste, em especial os mais jovens. Crianças e adolescentes vão ouvir falar sobre essa cirurgia, vão ver os vídeos, vão ver os olhos brilhando nas fotos. E talvez perguntem: será que eu também deveria mudar alguma coisa em mim? É aí que entra a responsabilidade de quem educa. Pais, mães e responsáveis, não dá para fingir que essas mudanças não estão acontecendo, nem esconder as notícias. O que se dá para fazer é conversar, explicar e, é claro, contextualizar. Mostrar que cada um tem o direito de decidir sobre o seu corpo, mas que toda escolha carrega consequências. E que nem sempre essas consequências são visíveis na selfie do dia seguinte. O que parece comum, como colocar lente, fazer preenchimento, mudar a estética da língua, afinar o nariz, alongar as pernas, não é necessariamente normal. E não precisa ser, porque normal é ser quem se é, com consciência. Normal
é ter um corpo com história, com marcas, com particularidades. Normal é aceitar o que pode ser melhorado e também o que não precisa ser mexido. O problema não está em mudar, está em nunca se sentir suficiente do jeito que se é. Porque se o corpo se torna um projeto interminável, o espelho vira uma prisão. E não importa quantos elogios venham de fora, por dentro a insegurança só aumenta. A mudança verdadeira não é aquela que acontece na córnea, na pele, no contorno dos olhos ou dos lábios. É a que acontece na forma como a gente se enxerga. Você pode mudar o olho, mas se não mudar o olhar, o jeito de se ver, de se aceitar, de se acolher, nada muda de verdade. Não é errado querer se sentir melhor com a própria aparência, mas é perigoso achar que só assim será possível se sentir aceito, amado e reconhecido. Estamos vivendo tempos em que a imagem pesa mais do que o conteúdo, onde a performance da beleza vem antes do bem-estar real e onde muitas pessoas estão se colocando em risco físico, emocional e psicológico para caber em moldes que nem deveriam existir. Então, se você viu a notícia e ficou com vontade, curiosidade ou até uma pontinha de inveja, tudo bem, sentir é humano. Mas antes de tomar qualquer decisão, respire, reflita e pergunte com honestidade: essa mudança é um desejo real ou uma fuga disfarçada? E se você é pai ou mãe, aproveite o assunto como oportunidade, traga para a mesa, fale com o seu filho, com a sua filha, mostre que liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é saber o que se quer e por quê. Deixe claro que nem toda escolha é reversível, nem toda referência é segura e nem toda transformação vale o que custa. Cada corpo é único, cada história é única e cada mudança deve vir de verdade, não da pressão. Porque no fim, quando a luz da tela apaga, é com o próprio reflexo que a gente fica. E é ali, no espelho, longe dos likes e dos comentários, que mora a real virada de chave.